Pastor Felipe. Pastor Felipe. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Deus seja conosco. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus essa noite? Aleluia, né? Noite especial, noite de Santa Ceia, né? Dia das Mães. Quero desejar feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo o Evangelho de Jesus para o escritor João, capítulo número 21. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui em sua casa. Evangelho de Jesus para o escritor João, seu capítulo número 21. Aleluia. Evangelho de Jesus, que nós escreveu João, capítulo número 21. Acompanhe comigo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão a quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima em pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes, e agora que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. Amém? Antes de você se sentar, vamos repetir o versículo número 7, no tempo 3, todos juntos. 1, 2, 3. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Né? O pastor Ricardo já falou um pouquinho aqui do capítulo número 20. Aleluia. Aonde, aleluia, após a ressurreição, né? Quando Jesus aparece para Maria Madalena, sabemos, irmão, que hoje estamos no culto de ceia, né? Um culto onde lembramos tudo aquilo que Jesus passou, para hoje eu e você estarmos aqui adorando o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que quando, aleluia, Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena, como o pastor Ricardo disse, foi a primeira a ir ao túmulo do mestre.
A Bíblia diz que então, agora, Jesus aparece aos discípulos no mar de Tiberíades. A Bíblia diz que então Jesus se manifesta outra vez ao seu discípulo no mar de Tiberíades, ou seja, o mar da Galileia. A Bíblia diz que ali estava Simão, Pedro, Natanael, estava os filhos de Zebedeu, estavam os outros 2 discípulos, que eram João e Tiago. A Bíblia diz que então Jesus se manifesta, aleluia, após a ressurreição. Sabemos, irmão, dos discípulos que acompanhavam o Mestre, podemos também se dizer Maria Madalena, aleluia, o seguidor de Cristo, estava passando por um momento de tristeza, um momento de dor, um momento, aleluia, de sofrimento, que tinham, aleluia, acabado de saber que o Messias tinha morrido, mas ele ressuscitou e agora que começa a aparecer, a se manifestar, aleluia, pouco a pouco, o pastor Caio disse aqui, para se cumprir tudo aquilo que já estava escrito em sua profecia. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra, quando eu li, aleluia, essa palavra manifestou, quando Jesus se manifesta aqui no mar da Galileia, que é a mesma coisa com o mar de Tiberíades, Jesus estava anunciando ali para os seus discípulos, dizendo: eu voltei. Porque muitos acharam, irmão, que era o fim de uma história, o fim, aleluia, do povo, o fim, aleluia, daqueles que seguiam Jesus fielmente. Mas Jesus agora se manifesta dizendo: o propósito, aleluia, ainda está de pé. Aleluia. A Bíblia diz que então, aleluia, Simão ali com os outros discípulos, Pedro, ele diz: eu vou pescar. A Bíblia diz que os outros discípulos também falam para nós também vamos junto com você. A Bíblia diz que eles pescam a noite toda e nada consegue pescar. Sabemos, irmão, que era o costume dos pescadores naquela época pescar em madrugada, porque eles diziam que era mais fácil pegar o peixe, e quando eles chegavam na manhã com tudo que tinha pego, era mais fácil eles vender um peixe fresco, um peixe de mais qualidade e por um preço melhor. Esse era o objetivo de pescar na madrugada. Só que a Bíblia diz que essa noite eles pescaram a noite toda, como diz em Lucas 5, mas nada pegaram. O que me chama a atenção, irmão, é que se você comparar os evangelhos, muda uma coisa ou outra, mas tudo Jesus estava à beira da praia. A Bíblia diz que então Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos, aleluia, não reconheceram que era o Messias, não reconheceram que era Jesus de Nazaré, aquele que tinha ressuscitado ao terceiro dia. A Bíblia diz que então Jesus faz uma pergunta dizendo para eles: filhos, tem alguma coisa para me comer? A Bíblia diz que eles respondem claramente: não temos nada para comer. A Bíblia diz que então Jesus, mesmo de sem eles reconhecer o Mestre, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem dizendo: olha, joga a rede então à direita do barco. A Bíblia diz que na mesma hora, irmão, Pedro, Natanael, Tiago, João pescavam no barco. A Bíblia diz que na mesma hora eles lançaram a rede e não podiam tirar a rede de tanto peixe que estava. Glória a Deus. Irmão, quando eu leio essa palavra, o Senhor falou fortemente comigo algo que eu quero passar para a igreja nessa noite santa ceia. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e nada apanhou. A Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus que estava no corpo deles. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta se tinha algo para comer, eles falam não. Mas o que me chama a atenção, pastor Ricardo, mesmo uma pessoa que eles não estavam conhecendo quem era, eles obedecem. Eles obedecem quando Jesus fala: lança a rede à direita do barco. Muitas das vezes, irmão, alguém que a gente não conhece, alguém que a gente não é aleluia íntimo, fala alguma coisa para nós, a
seu pastor, do seu amigo, talvez. Mas a Bíblia diz, irmão, que esses discípulos que estavam nesse barco, mesmo não conhecendo Jesus, a Bíblia é clara, eles obedecem a Jesus e lançam a rede. Mas por que, pastor Felipe, eles obedeceram a ordem de Jesus, mesmo não conhecendo que era Jesus? Porque eles estavam necessitando daquela pesca. Eles estavam, aleluia, com a sua noite inteira, e teve uma noite frustrante. Algo que para eles era comum pescar, meu irmão. Era comum, aleluia, igreja, e eles enviam daquilo, mas nunca ia se passar, pastor Ricardo, pela cabeça ensinou Pedro, Tiago e João, discípulos, que não iam pegar nada naquela noite. Era algo comum, como você está acostumado com o seu trabalho, todo dia a mesma coisa, na sua casa. Era algo comum, mas naquela noite, irmão, nada apareceu naquela rede. E é nas coisas comuns, irmão, que eu e você tem que crer e saber que somos totalmente dependentes da provisão de Deus. É nas coisas mais comuns que a gente acha que vai dar certo e o imprevisto acontece e dá errado, mas nós temos um Deus, aleluia, que é o Deus de provisão, é o Deus de milagre, é o Deus de transformar, aleluia, o cenário. A Bíblia diz, irmão, que Jesus dá uma ordem dizendo para eles: lança a rede de dentro do barco. A Bíblia diz que quando lançaram, irmão, a rede se encheu de peixe. Glória a Deus. O versículo 7 que nós lemos diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Ele disse, a hora que ele vê a rede cheia de peixe, ele olha para Pedro, João olha para Pedro e fala: é o Mestre. É aquele que há 3 dias estava no Calvário, morrendo por amor a mim e a você. É quando ele vê a rede cheia de peixe, aquele milagre, ele fala para Pedro: é a Nazaré. Por quê? Porque eles estavam acostumados, meu irmão, a andar com Jesus e ver os milagres. Eles estavam acostumados. Quando você está acostumado com algo, com uma pessoa, mesmo ela não estando do seu lado com você, acontece algo, você lembra dela, é assim, não é? Quando você precisa de algo e você sabe que aquela pessoa, aleluia, pode ajudar, o que você faz? Você lembra dela. Às vezes eu meditando na palavra, eu estudo isso, estudo aquilo, minha cabeça, eu tenho dúvida para quem que eu ligo. Manda usar o pastor Paulo, porque eu sei que ele pode me ajudar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando João viu aquele milagre, pastor Ricardo, na mesma hora ele falou: Pedro, é o Senhor. Pedro é o Mestre. A Bíblia diz, irmão, que na mesma hora Pedro coloca a roupa e pula na água para ir ao encontro de Jesus. Na mesma hora Pedro coloca a sua túnica, a Bíblia diz, e pula na água para ir ao encontro do Mestre, para ir ao encontro de aquele, aleluia, alguns dias atrás ele tinha negado, para ir ao encontro daqueles dias que falavam: você não estava com ele? Ele falou: não, eu não conheço. Mas Pedro estava convicto que ali ele tinha uma oportunidade de mudar de vida, ele tinha uma segunda chance, meu irmão. E na cruz do Calvário, aleluia, tudo que ele passou, que ele amamos hoje, é por amor a mim e a você. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro se lança, pastor Ricardo. A Bíblia diz que os outros discípulos vão com ele, porque estava, aleluia, perto da terra, um barco mais ou menos 200 cômodos, dá uns 100 metros, aleluia. A Bíblia diz que então, quando ele chega, o versículo 9 do capítulo 21 diz assim: logo quando chegaram na praia, eles viram brasas. Essa palavra brasas, irmão, me chamou a atenção. E eu meditando a palavra, comecei ali a meditar, procurar algo, e meditava.
continuar a sua missão, a sua jornada como seguidor de Cristo. E quando a Bíblia diz, quando eles chegam na terra, estavam bravos. Mas eu quero falar de Pedro nessa noite, de Simão. Brasa para Simão não era uma lembrança muito boa, pastor Paulo. Quando Simão viu aquela brasa, pastor Ricardo, não era algo muito bom que ele lembrou. Porque se você olhar no Evangelho de João, capítulo 18, quando Jesus estava entregue para o sinédrio, e quando a Bíblia diz que tinha muitas pessoas ali se aquecendo com as brasas, quem estava do lado? Pedro. E aí a mulher falou para ele: você é aquele que anda com Jesus. Ele acabou negando Jesus novamente. Então aquela brasa, quando ele viu ali, quando Jesus chegou, eu creio que ele levou em sua falha, em seu erro, em seu pecado, em sua negação com o Mestre. Mas se você vê, quando Jesus fala ali, tinha brasa e tinha peixe, mas tinha pão. E eu meditando nessa palavra, irmão, quando a Bíblia fala peixe e pão, o Senhor falou no meu coração, a brasa para Pedro simbolizou, ele lembrou daquilo que ele errou com o Mestre, daquilo que o Mestre falou que ele fazia, ele não fez, daquilo que o Mestre falou que ele ia negar, ele negou. Mestre falou: nunca vou te negar, ele negou. Mas quando a Bíblia fala peixe e pão, simboliza um novo começo, uma nova história. Mesmo em meio às nossas falhas, meu irmão, mesmo em meio às nossas dificuldades, nossas limitações, mesmo talvez eu e você querendo parar, o Senhor pagou um alto preço para mim e para você. E hoje estamos aqui, independente do que aconteceu, Jesus manda me dizer: hoje é noite de uma nova história. Hoje é noite do novo recomeço, Pedro, pastor Ricardo, quando ele vê que era do Mestre, quando o João fala, ele vai ao irmão do Mestre na mesma hora, porque ele queria um novo recomeço. Eu quero deixar o tema da minha mensagem nessa noite, reafirmando o propósito. Reafirmando o propósito. O Senhor pode ler comigo: reafirmou de Santa Ceia. É noite de eu e você reafirmar o propósito. Não é noite de parar, não é noite de pensar o que você deixou de fazer. Deus está falando: Pedro, é noite de você reafirmar o teu propósito. Eu tenho algo contigo, eu tenho algo na tua casa, eu tenho algo no teu ministério, eu tenho algo para fazer na tua vida, Deus. É noite de reafirmar o propósito. Ele pagou um preço de cruz. Ele falou: Pai, afasta de mim esse engano, não fica com vontade. Mas era noite no Calvário de propósito. Qual o propósito? Eu e você estamos aqui hoje, adorando e bendizendo o nome de Deus. Oh, glória. Meu irmão, mesmo em meio às nossas falhas, Deus chama eu e você para um novo propósito. O papel do inimigo é nos acusar. O papel do inimigo é dizer que não somos capazes. O papel do inimigo é dizer que não, aleluia, vamos conseguir. Porque não é mais de Judas. Se Judas, aleluia, não tivesse atitude que Pedro teve, já que não teria um final diferente. Quando ele vendeu Jesus, quando ele caiu no estilo que ele tinha feito, em vez de devolver as moedas de prata para o soldado romano, o que era para ele fazer? A cair de Jesus e dizer: me perdoa. Judas poderia ter uma nova história. Irmão, quando eu li esse versículo 7, o Senhor falou fortemente comigo. Jesus estava morto, ressuscitou. Imagine como não estava, pastor Ricardo, o coração de Pedro. Imagine como não estava, aleluia, aquela alma de Pedro por ter negado o Mestre. E agora Jesus tinha morrido. Por isso que quando o irmão João fala a ele,
A Bíblia diz que Jesus pede agora os peixes e fala: traz aqui o peixe que apanhaste. A Bíblia diz que então, aleluia, Jesus convida eles para jantar. Um ato de esperança. Eles estavam no lugar onde Jesus foi crucificado, um lugar de dor. Agora, ali no mar da Galileia, estavam indo para um lugar mais sossegado. Mal sabia eles não que encontrar com o Mestre ressuscitado nesse momento. Maria Madalena já tinha encontrado, já estava sabendo, mas agora Jesus aparece e eles nem estavam conhecendo, só perceberam por causa do milagre. Mas a Bíblia diz que Jesus janta com eles. Jesus pega o pão, pega o peixe, mas o negócio era com Pedro. Aquela noite foi marcada para Pedro, pastor. Essa noite foi marcada para mim e para você. Não é para quem não veio. Deus está falando comigo e está falando com você, pastor José. Aquela noite era um negócio era com Pedro. O propósito era com Pedro. Porque Pedro, aleluia, tinha ainda o chamado. Ele saciou a fome de todos, jantou com todos, mas em particular era com Pedro. Uma noite que Pedro saiu da sua casa para pescar. Uma noite que Pedro não pegou nada, mas era uma noite que ia mudar a história de Pedro. Sabe aquele culto que você fala: hoje eu vou lá. Sabe aquele culto que você fala: nada vai acontecer. É esse dia que Deus fala: hoje eu pego ele, hoje eu pego ela, hoje eu tenho particular contigo. Aquela noite era marcada para Pedro. E se tivesse enchido a rede de peixe na primeira pesca? Pedro teria ido embora. É por isso que às vezes você pesca e nada acontece. É por isso que você tenta e parece que a coisa não anda. É por isso que você ora e parece que a coisa não sai do lugar, piora. É porque Deus tem algo maior contigo e com você, meu irmão. Não é toda hora que você vai jogar a rede, o peixe vai vir, não é assim. Eu estou sentindo ele aqui, meu irmão. Não é toda hora que a gente vai querer acontecer do nosso jeito que vai acontecer, não é? O Evangelho é dor, é lágrima. É momento que a gente não quer passar, mas tem que passar. Eu estava no casamento do meu primo ontem, irmão. Primo que meu pai adorava. E quando ele entrou na igreja, o padre estava falando: eu confesso para você, que palavra do padre. Na hora eu pensei comigo, eu pensei: como eu queria que meu pai tivesse aqui? E o Senhor falou forte dentro do meu, e nem contei para ninguém. A soberania é minha. Tem coisas, irmão, que a gente quer passar, mas vai ser necessário a gente passar. Para o nosso fim não, para a nossa perda não, porque Deus vai fazer algo maior, porque Deus vai te levar em lugar maior, porque Deus vai te usar para coisa maior. É por isso que Ele permite você passar pela tempestade, pela dor, pelo sofrimento. É por isso que Ele permite você passar pelo teu mal, porque tem coisa grande vindo dentro da sua vida. Mas você não pode desistir, meu irmão. Tem dia que passamos que só Deus sabe que passamos, no íntimo sozinho, mas aí Deus sabe que você está contigo. Eu estou me vendo, eu estou do teu lado, eu estou cuidando da tua casa, eu tenho promessa contigo. Eu creio que Jesus chegou nessa hora para pegar por ali. Era o que ele fisga Pedro. Porque quando ele chama com o discípulo, tudo ele vai também querer. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu amo. Não apacento meus cordeiros. Pedro, tu me amas mesmo? Eu amo, Senhor. Tu me amas mais que este, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, eu digo para Jesus, para ele pensar, como ele depois de nos querer. Tu me amas mesmo? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas.
E no versículo de número 18, olha o que diz para Pedro. Na verdade digo, que quando eras moço, que cingias a pneus e andava por onde querias, mas quando já foste velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e levará para onde tu não queres. O que ele estava falando para Pedro? Hoje você vai ter uma nova história comigo. Mas vai ter momento que você vai passar de sofrimento, Pedro. Vai ter momento de dor, Pedro. Vai ter momento de luta, Pedro. Vai ter momento de tempestade. Mas eu estou contigo, Pedro. Vai ter momento, aleluia, que a gente vai pensar, mas será que nada acontece? Será que Deus não está me vendo? Mas Deus está contigo, Pedro. É noite de Santa Ceia, eu já estou terminando. É noite de você refletir tudo aquilo que Jesus passou no Calvário. É noite de você reafirmar o propósito. Os discípulos estavam ali sem esperança, nem reconheceram o Mestre, porque estavam com o coração triste. Sabe quando estamos passando aquele momento difícil? O pastor Ricardo disse aqui, e esquecendo das promessas. Nem conheceram que era o Mestre quando viu. João só se tocou e viu o milagre. Falou, peraí, isso aí eu conhecia só o que fazia. Esse aí era só o Nazareno que fazia. Deus está falando comigo e você. É noite de propósito. Deus é seu único filho com o único propósito: morrer no Calvário, por amor a mim e a você. Não deixe o inimigo falar que você não vai conseguir. Não deixe o inimigo colocar a tua cabeça na batalha, não tem mais jeito. Não deixe o inimigo colocar, aleluia, que você, aleluia, não é nada, não. Deus está falando, Pedro, eu tenho coisa nova com você. Eu tenho ainda para fazer algo novo. Basta você ficar no propósito. Quando o Senhor me deu esse tema, reafirmando o propósito, eu fui procurar no dicionário. Reafirmar significa algo que é certeza, algo que você tem a convicção, algo que você sabe que vai dar certo. É isso que o Senhor vai fazer comigo e você nessa noite. Propósito. Nessa noite, aqui no mar da Galileia, Jesus tinha um propósito para fazer o milagre de peixe, eu creio que foi, mas o maior propósito é dizer para Pedro: Pedro, a partir de hoje, esquece o que você fez, Pedro, apacenta da sua vida, faça a minha vontade, Pedro, e eu estou contigo em todos os momentos da tua vida. Então, que nessa noite ceia, meu irmão, eu e você possa fazer como Pedro. Pedro podia muito bem, quando João falou é o Senhor, podia falar o quê? Tentar se esconder. O que ia vir na primeira, na memória dele? Eu neguei, olha ele aí agora. É assim que a gente fala, ninguém coloca na nossa mente: você fez isso, você errou, eu não vou mais, vou parar, não. Pedro se lançou no mar e foi ao encontro do Mestre. Pedro tinha errado o dia, tinha negado o dia, tinha falhado o dia, como eu e você falamos todo dia, erramos todo dia, mas estamos aqui, aleluia, reconhecemos que necessitamos do sangue do corpo dele, mais um mês, para suportar o trabalho. Pedro, irmão, quando eu li essa palavra, o Senhor falou fortemente comigo. Quando ele viu a brasa, eu creio que ele lembrou. Mas o Senhor falou para ele: esquece a brasa, Pedro. Eu tenho peixe e tenho pão para matar a fome. E nesse mundo de Santa Ceia, tudo já está pago. Como diz aquele: eu sou livre, você é livre. Não deixe o inimigo te acusar. É bom que você não lembrar da brasa quando negamos Jesus. É bom que você lembrar do peixe e do pão. Um novo recomeço, uma nova história, um novo propósito. Para terminar, meu irmão, o versículo 17, pela terceira vez, ele pergunta para Simão: ama-me? Simão entristeceu-se porque ele tinha dito a terceira vez: ama-me? Ele disse: Senhor, tu sabe
tudo. Tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Nós que possamos crer, que sempre o Senhor vai crer um propósito na nossa vida. Que possamos fazer como Pedro. Reconhecemos que erramos, mas vimos ao encontro do Mestre. Porque quando vamos ao encontro do Mestre, meu irmão, Jesus é o único que nos perdoa. Jesus é o único que nos limpa a cada dia, nos corta da tua graça e da tua misericórdia a cada manhã, lembra disso. Às vezes você erra com um, erra com o outro. Ele pode até virar a cara e você ficar diferente, mas Jesus não. Jesus sempre tem uma nova história, um novo propósito para você. Então é noite você reafirmar o teu propósito. É noite você falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, aleluia, a partir de hoje realmente eu quero estar no propósito. Qual o propósito? Fazer a vontade dele. Independente do que vamos enfrentar, irmão. Se perguntar aqui quem é que não tem luta, eu creio que ninguém vai levantar a mão. Todo mundo tem os seus problemas. Um tem um problema com um, outro tem um problema com o outro. Todos aqui têm as suas lutas, mas temos o Jesus, o Nazareno. E estamos aqui celebrando hoje a Santa Ceia. Como o pastor Ricardo disse aqui, aleluia. O discípulo ia ir primeiro, mas quem foi? Maria Madalena, né? Aquela que ninguém esperava, acho que ia ir, foi ao encontro do Mestre. Glória a Deus. Então, nessa não deixa o inimigo recusar. É noite de você reafirmar o teu propósito. Faça como Pedro. Independente do que aconteceu, Deus tem um novo propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua casa. Deus tem propósito no teu casamento. Deus tem propósito no teu chamado. Deus tem propósito no teu ministério. Deus tem propósito, aleluia, com você. E o nome dele vai ser glorificado. Olha para ele que ele merece. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. E creia nessa palavra. E possamos, fazer como Pedro. Reafirme o teu propósito nessa Santa Ceia. Reafirme o teu propósito quando você comer no pão, beber no cálice. Fale: Senhor, eu quero ter mais sede. Senhor, eu quero reafirmar meu propósito. Eu quero fazer mais. Eu quero estar mais, aleluia, aos seus pés. Senhor, eu errei, eu falei, eu fiz. Mas ele aqui, eu tenho a certeza que ele deu um novo propósito para mim. Glória a Deus. Sua vida nessa noite. Amém? Para mim passar o microfone para o nosso pastor. Aplauda ao Senhor. Porque ele merece toda a honra e toda a glória.